Perdida, lançado em 13 de julho de 2023 nos cinemas nacionais, com produção de Luisa Schering Tubaldini e direção de Catherine Sherdiak e Jin Lau, mostrou que o cinema brasileiro pode sim arriscar em outros gêneros além da comédia, biografia e filmes policiais. A gente não tá vendendo um livro. A gente tá vendendo uma viagem no tempo. Porém, por mais que o filme seja uma adaptação do best-seller Perdida de 2012, da autora Karina Ricci, e muitos fãs o aguardassem há anos, o longa ficou apenas uma semana em cartaz, devido à falta de procura e à competição com outros 2 lançamentos internacionais. Perdida tinha potencial para ficar em cartaz mais tempo, mas o que aconteceu? Quais as dificuldades por trás de uma obra nacional para chegar até os cinemas? Como convencer o público a assistir nas telonas o que ele pode ver no streaming? Para a atriz Natália Falcão, uma das maiores dificuldades que Perdida enfrentou foi a maior procura por filmes internacionais do que os nacionais. Eu acho que a nossa grande dificuldade é com relação ao consumo desses produtos que a gente faz. Então é o consumo dos filmes ou das séries, que não são tão valorizadas quanto elas poderiam ser. Às vezes é muito mais valorizado algo que vem de fora, algo que vem lá dos Estados Unidos, do que uma produção nossa. Já para a atriz Lorizinha Fernandes, o que mais afeta o cinema brasileiro é a falta de incentivo e cultura no país. Para que nós desenvolvamos, para que nós recuperemos o hábito de assistir ao cinema nacional, faz-se necessária na nossa sociedade uma injeção urgente de cultura, de educação. De onde esse menino veio? Se eu te contar, você não ia acreditar. A diretora do filme, Catherine Sherdiak, diz que Perdida foi feito com muito carinho para os fãs. A recepção do público sempre foi uma grande preocupação para todas nós, tanto da equipe de direção, quanto da equipe, né, de produção, quanto do elenco. Me coloquei muito no lugar das fãs, porque como eu sou muito fã da Jane Austen, eu sei como é que é você esperar o próximo filme e ficar pensando assim, nossa, vai ser tão bom quanto o anterior, vai superar as minhas expectativas, enfim, vai trazer as coisas que eu amo no livro pra tela. Então me coloquei muito no lugar das fãs. Isso foi uma preocupação muito grande também para o nosso elenco. Por exemplo, a Giovanna Grigio, ela se preocupava muito com as fãs. A diretora também falou sobre o fato do brasileiro ter ou não preconceito quando o assunto é cinema nacional. O brasileiro tem preconceito? Não sei, assim. A gente não tem realmente a cultura de assistir muito filme brasileiro, né? Principalmente no cinema. O filme brasileiro não dá dinheiro, não dá audiência. E não existe um interesse dos exibidores de manter um filme brasileiro na sala de cinema se esse filme não está dando audiência, né? Se não está dando dinheiro, não tem público suficiente. Então, eu não sei se eu concordo que existe necessariamente preconceito com o cinema brasileiro. Eu acho que existem mais barreiras que dificultam o acesso do brasileiro ao filme brasileiro no cinema. Algumas dessas barreiras são econômicas. Afinal, segundo dados de 2020, o preço médio do ingresso teve um aumento de 5,63%. Mas as barreiras não param por aí. De acordo com o IBGE, só 10% dos municípios brasileiros possuem salas de cinema. Isabela Pedroso foi uma das fãs afetadas por essa desigualdade e não conseguiu ver o filme nos cinemas. Era uma coisa que eu tava esperando há muito tempo, porque eu li Perdida pela primeira vez quando eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 22. Então, assim, foi uma experiência que foi tirada de mim por nada, porque simplesmente não existe motivos. Além de não estar apoiando o cinema nacional, alguns fãs ficaram bastante decepcionados por conta disso. Além das dificuldades econômicas, o fato do brasileiro possuir a chamada síndrome do vira-lata, ou seja, rebaixar o que é produzido no país e apreciar somente o que é produzido no exterior, também prejudica o cinema nacional. Luciane Damiati é fã da Karina Ricci e ficou triste ao ver o filme sair cedo demais dos cinemas e defende a produção.
Eu sou fã da Karina há muitos anos e a adaptação de Perdida foi sim a realização de um grande sonho. Como fã, eu tinha muito medo de que esquecessem do livro na hora de montar o roteiro, mas para nossa sorte nós tivemos um time de roteiristas maravilhosos. Então, no quesito fidelidade, Perdida entrega tudo o que promete. São tantas referências ao livro que eu tive que assistir 6 vezes e eu ainda acho que foi pouco para conseguir pegar todos os detalhes. Por mais que Perdida tenha sofrido nos cinemas, esse cenário deve mudar. Afinal, em 2023, a Câmara dos Deputados aprovou em plenário o projeto de lei que institui a cota de exibição para produções audiovisuais brasileiras nas salas de cinemas do país até 2023. A regra estava prevista em medida provisória de 2001, mas perdeu a validade em 2021. O PL 5497/2019 agora segue para aprovação do Senado Federal. O texto da relatoria da deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, estabelece que o tempo de tela dos filmes brasileiros, bem como quais tipos de produção serão permitidas, serão detalhados anualmente por decreto presidencial. Para isso, o Executivo deverá consultar entidades representativas de produtores de cinema, de distribuidores e de exibidores, além da Ancine, a Agência Nacional do Cinema. O governo federal deverá abordar medidas para assegurar a variedade, diversidade, competição equilibrada e efetiva permanência em exibição de longas-metragens nacionais em sessões de maior procura. Com isso, espera-se que a lei seja aprovada e que as dificuldades do cinema brasileiro diminuam e que seja visto como algo de qualidade por todos.